E aí, gente? Gente, vamos falar aqui sobre preconceito, discriminação e segregação, ok? Vamos começar aqui, gente, sobre o preconceito, tá bom? Queridos, é o seguinte, o preconceito, gente, nós todos temos em relação a várias situações do nosso dia a dia, nas nossas relações sociais, em relação ao desconhecimento de algo e aquilo que a nossa cabeça começa a construir em relação àquilo que é desconhecido, ok? Então, assim, nós, de forma natural, nós acabamos tendo aquele receio ou aquela preconcepção sobre algo. Isso é inevitável. O problema em relação ao preconceito é que nós temos que fazer o quê? Sabendo que certas atitudes são erradas. Nós não podemos usar os velhos mecanismos ou os mecanismos que nos ensinaram a exercer, a fazer, né, a reproduzir, fazer com que isso guie o que a gente entende como certo e errado, ok? Então isso é importante ser dito logo no início, tá bom? Porque assim, gente, quando nós temos certos mecanismos apreendidos aí na nossa família, no nosso dia a dia, nas nossas relações sociais, onde nós estamos aí nos relacionando dentro de igreja, de trabalho, como eu já disse, de família, nas amizades do dia a dia, nós temos que ter muito cuidado para esses valores que são construídos nessas relações sociais não orientarem a gente para um caminho ruim, perverso, né, cruel, de como tratar mal outra pessoa simplesmente pelo nosso preconceito, né? Então, assim, nós vamos começar agora, gente, um entendimento sobre o que é o preconceito, certo? Para começar, gente, preconceito, discriminação e segregação são conceitos de definições diferentes, ok? E são conceitos, cada um com o seu cada qual. Antes da gente falar especificamente do preconceito, gente, é importante a gente colocar o que aqui? Que o preconceito, discriminação, segregação são conceitos com definições diferentes, isso é importante dizer, tem a ver com disputas de poder político, territorial, institucional e simbólico, ok? Parou aí. Preconceito, discriminação e segregação são conceitos, cada um com o seu cada qual, cada um com o seu entendimento, cada um com a sua resolução, ok? E assim, gente, e tem a ver com as disputas de poder. Que tipo de poder? Político, territorial, institucional e simbólico. Tranquilo? Beleza. Então vamos aqui. Vamos aqui direto à questão do preconceito de classe, ok, gente? O que seria o preconceito de classe? O preconceito de classe, gente, é quando você tem preconceito, tem atitudes preconceituosas em relação à configuração social de alguém, em relação à crença de alguém, à estrutura espiritual de crença daquela pessoa. Quando você tem uma ideia, tem uma compreensão e age de forma preconceituosa com algum gênero, né, que você não concorde ser certo, enfim, com uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, tem a questão da nossa nacionalidade diferente. Eu vi muito nessas eleições passadas a galera muito preconceito com o pessoal da Venezuela, né, falando muito mal dos venezuelanos. Eu vi cristãos aí dizendo que tinha que descer a lenha e bala em cima dos venezuelanos, né? Nós vamos encontrar aí a questão da nacionalidade, nós vamos encontrar a questão da etnia, da cultura também, culturas diferenciadas. E eu quero dizer que outra coisa, a questão também em relação à regionalidade. Então vamos aqui, gente. O que acontece, ó? Então nós temos o preconceito de classe, gente, que ele abarca a questão das crenças, da religião, da culinária, da espiritualidade. Falei religião, espiritualidade, mas tudo bem, tá tudo certo, né? Da questão da orientação sexual, da questão da nacionalidade, da cultura, enfim. Então nós temos aí um preconceito que ele é uma atitude generalista, ou seja, que ele atinge a todos e ele tende a generalizar sobre as características, sobre as formas de uma pessoa. E é a esse ponto que nós vamos entrar agora. Vamos nesse a gente ir para essa questão da construção de um personagem, da construção do inimigo, da construção do diferente, da construção de uma narrativa que é oposta à minha narrativa. Antes da gente chegar nisso, né, que nós vamos chamar de estereótipo, já, também eu tenho que falar outra coisa do preconceito de classe, gente, que ele é fundamentado, aliás, ele é fundamentado não, ele fundamenta, né, e ele expressa, assim, gente, estruturas antigas, né, estruturas ali recorrentes, que muitas vezes pessoas que vivenciaram tal preconceito, que viram certos exageros, certas posturas
inadequadas se calaram, né? Esse preconceito de classe, gente, além dele observar certas características como crença, como cultura, como, enfim, diversas de certas culturas e transformar isso de uma forma generalista, de uma forma negativa, ao ponto de ser uma narrativa diferente daquilo que você acredita como certo, por exemplo, é importante a gente compreender que o preconceito de classe ele fundamenta e ele expressa uma estrutura hierárquica, né, que valoriza um grupo social em detrimento de outro grupo social, né, coloca um grupo social sobre um outro grupo social, beleza? Então, assim, gente, dessa forma a gente pode compreender que os métodos de discriminação e de segregação, né, materializam assim processos ideológicos fundamentais, cara, em preconceitos que refletem a hegemonia de um grupo social, né, sobre outro, né, que acaba revelando aí a superior, aqui ó, aspas, ou pelo menos o entendimento, né, de superioridade de um grupo social, né, e a subserviência, não sei bem se essa é a palavra, né, ou a degradação, né, de um outro grupo social, né? Então isso é importante a gente compreender, beleza? Então assim, gente, preconceito, discriminação, segregação, né, servem de base para quê, né? Como assim, meu? Serve de base para você? Não imagina como serve de base, ok? Então assim, o preconceito, segregação, discriminação, gente, serviam de base e ainda servem de base, gente, para critério de referência para a manutenção de um povo, né, e para a manutenção de uma desigualdade, para a manutenção de uma justificativa do que deve e não deve ser feito com certas pessoas de classes inferiorizadas, de um local inferiorizado, ok? Para você ter ideia como serve, gente, por exemplo, a agressividade policial, quando entra, por exemplo, numa comunidade, a forma dele agir com o indivíduo de uma comunidade e a forma do policial agir em Alphaville. Ah, sacaram, né? Mas enfim, não só lá. Mas quando um indivíduo da lei entra numa localidade onde tem pessoas ricas, pessoas de escolaridade alta, pessoas de uma certa condição financeira, social, né, acima daqueles da comunidade, você vê a postura como é diferente. E não é só aqui não, gente. Estados Unidos também. Você vai ver nos Estados Unidos os homens da lei, né, os tiras, né, a polícia chegando no carro onde tem um negro e muitas vezes chega quebrando o vidro. Muitas vezes já chega com a arma em punho, mandando ele sair. Muitas vezes coloca o joelhão no pescoço de um por aí, não é? E aqui no Brasil não é diferente dessa atitude, né? Quando é com pessoas de comunidade. Igualmente, nos Estados Unidos, quando a polícia vai, né, em relação a certas comunidades, a certos locais onde tem pessoas ricas, pessoas brancas, a postura é outra, né? E a gente vê isso tanto na comédia como em documentários, como em telejornais. Por exemplo, na comédia a gente vê isso, né, acontecer em Todo Mundo Odeia o Chris. Não sei se vocês já assistiram uma cena em que o Chris e o irmão, né, estão desaparecidos. E aí a Rochelle liga para a polícia e o policial que atende diz: senhora, as crianças são negras ou brancas? Aí quando ela diz que são negras, o cara desliga na mesma hora. Quando ela diz que é branca, o cara diz em 1 minuto. Bate na porta, o cara já está lá, o policial, né? Então, é uma piada, é uma brincadeira, mas que reflete muito a verdade. Diferentemente de piadas que diminuem o negro, diminuem a mulher, diminuem o indígena, ok? O gordo, né? O baixinho, o muito magro, enfim. Então, perceba que muitas pessoas até se revoltam, né? Que, o Jefferson é politicamente correto, não pode mais fazer piada de nada. Então, perceba, gente, que para você ver como o preconceito, a discriminação, o racismo acontecem de forma assim, livre, natural, flui, né? De uma forma como se fosse muito comum, né? E acaba sendo comum porque as pessoas acabam não reagindo como deveriam reagir, diga-se de passagem, beleza? Então assim, gente, nós precisamos estudar e compreender essa problemática, gente, para quê? Para a gente construir uma sociedade, né, fundamentada em bases que não haja, que não tenha, que não exerça preconceitos, né, mas sim direitos humanos, né, e valorização dos indivíduos, né? Então a gente precisa estudar esses conceitos e esse livro maravilhoso nos traz essas questões, né, para a gente poder desenrolar sobre isso, para a gente poder questionar. E isso, gente, vem para que nós não aceitemos a mesmice, aquilo que sempre foi imposto, aquilo que sempre foi colocado, né? Se não faz
caquinha na chegada, faz caquinha na saída, não é assim, né, que fala em relação ao negro, né? Então, assim, esse tipo de situação, nós temos que deixar... Uma coisa que eu lembro, cara, eu era moleque, não tinha filosofia, tinha estudos sociais na escola, era menino velho, e eu nunca esqueci de uma apostila que tinha um índio assim, ó, tinha um índiozinho na rede, assim, né, uma apostilazinha marrom claro, na época da Senec até, né? Gente, eu estudei na Senec. E aí o que acontece? E aí eu lembro da professora dizendo, né, tinha um texto, né, que tinha um índio assim, né, e dizia, o índio, ele não foi escravizado, por quê, turma? Aí a gente, criança, cara, não entendia, né? E aí porque ele é preguiçoso, né? Ou seja, naquela época, eu infelizmente tive esse tipo de orientação de que o índio era preguiçoso, cara. E na verdade não, cara. O índio, por si só, é a resistência natural, é a própria resistência. Só que isso não é ensinado para nós. Gerson explica como assim o índio é a própria resistência. Porque o índio estava na terra dele, cara. Aliás, estava não, o índio está na terra dele. E quando o índio está na terra dele, vem um invasor e toma o seu direito de filho da mãe terra, da mãe natureza, o índio não tem para que trabalhar para o outro. O índio não precisa trabalhar para o outro. O índio morre, né? Morre na terra e tal, mas não se rende a pegar uma enxada, pegar o facão para ir cortando e fazendo a clareira para o homem branco. Não, não. Então perceba que olha o discurso, olha a narrativa. Não, é porque ele é preguiçoso. Não, cara. Pelo contrário, o índio até hoje é resistência. Basta você ver, por exemplo, imagens, se você colocar aqui no YouTube, né, de um helicóptero sobrevoando uma tribo que nunca teve contato com o homem branco. Você vai ver, sabe o que ele vai fazer? Um arco e flecha, ó, para cima do helicóptero, né? Tudo bem, ele não conhece, não sabe que, né, que aquela flecha não vai fazer muita diferença, mas ele está lá, resistindo, né? Até hoje nós temos aí problemas, conflitos, desrespeito, mortes, né, de lideranças indígenas, né, de povos indígenas. Por quê? Porque eles resistem. E a resistência deles é a própria cultura que é intrínseca nele, que desculpem o pleonasmo, a redundância, mas assim, a resistência deles é a própria existência deles, entendeu? A resistência do indígena é a existência dele aqui ainda hoje. Porque com todas as políticas que foram feitas, era para os índios já terem morrido, todos, né? Mas não, eles resistem. Certo? Então, isso é importante dizer. Vamos aqui para outra pauta. Então, gente, por isso que é importante estudarmos sobre essas questões, por isso que é importante, né, nós questionarmos, debatermos, ler, precisamos ler, certo? Precisamos ler muito sobre a nossa história. É importante isso. Queria até dizer aqui um outro ponto. Por exemplo, eu sou de Paracuru, Ceará. Terra maravilhosa, praias maravilhosas. Mas tem uma coisa que me incomoda demais. Paracuru foi palco em uma das primeiras batalhas, se não a primeira batalha, entre invasores e nativos. Entre europeus e indígenas, né? Vicente Pinzon, né, veio aqui e tal, queria dominar, e os índios resistiram. Né? Segundo alguns historiadores, morreram 8 europeus, outros já dizem que foram 6, né? E é unânime na questão desses historiadores que morreram em torno de 40 indígenas, né? Mas resistiram. Tempos depois, eu acho que há 4 anos atrás, enfim, por aí, fizeram um monumento na praia aqui, né, próximo da praia, em relação a esse momento, a essa questão histórica. Qual foi o nome que deram ao monumento? Monumento Vicente Pinzon. A gente faz uma homenagem a Vicente Pinzon, ok? Aos indígenas mortos, pouco importa. O monumento era para ter o nome Monumento em Memória dos 40 valentes indígenas que resistiram contra o invasor europeu. Não, mas bota Monumento Vicente Pinzon. Monumento em memória à tribo indígena comedora de camarão que existia aqui. Não, Vicente Pinzon. Fica a reflexão aí. Vamos para o próximo vídeo, gente, para não ficar muito grande esse, que eu estou vendo que está muito grande. Vamos para o outro, vamos fazer outro. Beleza? Para a gente desenrolar o nosso tema. Tá? Vamos lá.